Vamos para o tema da nossa aula de hoje? A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. E eu começo a leitura com o texto de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 até o 37. Você acompanha a leitura comigo. Esses trechos do texto que estão em negrito é porque eu vou destacá-los no meio da nossa aula. Vamos à leitura. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse era o tema da conversa. E Jesus responde: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aparentemente parece que ia parar o assunto aí. Mas o homem continua, diz assim, mas ele, querendo justificar-se, diz o texto, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Nota que o cara se recusou a falar que foi o samaritano. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Até aí. Nós temos aqui um diálogo de um homem que era mestre na lei. Mestre na lei, ou perito na lei, ele é um intérprete da lei, ele é um rabino, ele é um mestre. Ora, Jesus também era chamado de rabino ou de mestre, ou seja, alguém que interpretava a lei. Te explicando melhor, os intérpretes da lei, ou os rabinos, os mestres, eram aqueles que davam mais adiante você vai ver isso comigo, uma Mishnah, uma explicação do texto prática para aquelas coisas que o texto não falava. Por exemplo, o texto fala sobre o sábado, por exemplo, 6 dias trabalharás, mas o 7º não. E aí alguém pode perguntar: o que é não trabalhar no sábado? Então, um rabino poderia ter, cada rabino tinha o seu jugo. Então, o jugo de um rabino, o jugo é a cadeia de ensinamento de um rabino e de suas práticas. Aquele rabino, por exemplo, que tinha um jugo mais radical, diria: você não pode nem cuspir no chão, porque cuspir no chão levantaria poeira. Levantar poeira é o mesmo que arar a terra. Então, uma pessoa não pode cuspir no chão num dia de sábado. Uma mulher não pode nem olhar no espelho no dia de sábado, porque ela pode ver um fio de cabelo branco, ser tentada a puxar aquele fio de cabelo. Isso seria esforço, é o mesmo que trabalho, então não pode. Já outros diriam: não é assim. Alguma situação ocorreu, você pode fazer. Você só não deve fazer caminhadas muito longas. Mas quanto que pode caminhar? Pode caminhar até 1 quilômetro, pode caminhar até 3 quilômetros. E aí você ia tendo as diversas formas de interpretação da lei. Jesus estava se tornando um rabino, um mestre totalmente diferenciado de todos os outros.
E uma multidão ao redor dele, coisa que nenhum rabino e nenhum mestre da época tinha. Muito bem, este rabino, este mestre, diz assim, Lucas 10, 25, levantou-se para pôr Jesus à prova. Aqui você vê duas atitudes antagônicas, o levantar-se e o pôr Jesus à prova. Porque o levantar-se é um sinal de respeito. Normalmente as pessoas ficavam sentadas ouvindo um ensino, Jesus que ensinava também ensinava sentado, mas você vai se dirigir ao rabino ou ao mestre, você se levanta. Aquele homem se levantou num sinal de respeito a Jesus, para quê? Para que toda a multidão pudesse, ou o grupo de discípulos, não sabemos o número de pessoas que estavam ao redor de Jesus nesse momento, talvez não fosse um número muito grande, vissem assim, puxa, é um mestre, ele vai perguntar ao nosso mestre, né? Só que o texto diz que era um sinal de respeito, mas era só fachada, era puro teatro ali. Ele queria, na verdade, colocar Jesus à prova de algo. Como ele não conseguiu, ele quis sair dali com uma vantagem. Vamos explicar isso em dois diálogos que acontecem. O primeiro diálogo que começa é esse. Então, ele chama Jesus de mestre, fala, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então ele chama Jesus de mestre e o tema ali que ele aborda com Jesus é sobre vida eterna. É importante você saber que naquele tempo não se pensava em vida eterna como a gente pensa hoje de vida pós-morte. Vida eterna é a vida de Deus, o zoé de Deus em nós, ou seja, a vida plena. Aquilo que Jesus chama de vida abundante, isso é a ideia de vida eterna. Porque vida eterna, eterno não significa futuro, eternidade não significa vida futura. Eternidade é que sempre existiu, sempre existe, sempre vai existir, não é? Isso é eternidade. Então, vida eterna é essa vida que é a vida de Deus. Então, o que eu posso fazer para ter esta vida de Deus maravilhosa em minha vida e viver abundantemente a vida de Deus de hoje e para todo sempre? Óbvio, isso inclui minha vida futura. E ele faz essa pergunta para Jesus. Faz para colocar Jesus à prova, certamente ele queria algum embate ou algum debate ali com Jesus para mostrar que ele era bom também ou algo parecido, nós não sabemos porque Jesus foge do embate. E aí quando nós lemos no texto aqui, porque todos tinham uma resposta pronta para isso, guardar a lei, mas Jesus sabiamente faz o homem citar. Quando você lê os evangelhos, tanto Mateus quanto Marcos, colocam essas palavras na boca de Jesus. Lucas, examinando talvez outras pessoas que estivessem ali mais perto, porque Lucas fez pesquisa para fazer o seu texto, diz que foi na verdade o homem quem citou isso. Nós sabemos que Jesus resumia a lei em 2 mandamentos. O grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e o segundo semelhante, que é amar o próximo como a si mesmo. Ora, este homem já sabia desse ensino de Jesus. Então o que ele queria? Ele queria assim, de uma certa forma, se igualar com Jesus. E Jesus sabiamente dá a ele a palavra. Ele falou, como você lê isto, né? Está na lei, como você a lê? E esse homem responde para Jesus, né? E ele faz isso combinando 2 textos, que era o que Jesus fazia. São 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro aparece em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, que diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O texto de Levítico, que é o 2º mandamento, diz assim, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E quando o homem junta esses 2, Jesus diz assim, Jesus elogia o homem. E ele diz assim, faça isso e viverás. É interessante isso, porque Jesus falava em aramaico. A língua mais próxima que nós temos hoje desse aramaico que Jesus falava, veja bem, o nosso texto da Bíblia Sagrada é em grego, mas Jesus falava em aramaico. O texto mais próximo que nós temos, a língua mais próxima é a língua árabe. Então, as traduções sírias e árabes das Escrituras, é interessante, elas dão aqui no texto uma ação contínua, que seria, faça isto agora e experimentarás a vida agora. Há uma versão siríaca que diz assim, faze isto e estarás vivendo.
Em outras palavras, amar é algo que se deve fazer sempre, deve ser estilo de vida. Nós vamos experimentar a verdadeira vida dessa maneira. Em outras palavras, ame a Deus e ame o próximo continuamente, com toda a sua totalidade, com tudo que você é. Jesus está dizendo, é isso que é a vida. A vida eterna é isso, amar a Deus e amar pessoas. Aí você vai experimentar a vida. Por isso que Jesus falou, pratica isso e você vai viver, você vai experimentar essa vida. O homem, não se dando por contente, queria sair dali com algum troco, vamos dizer assim, dessa conversa. Queria lucrar alguma coisa com isso. Afinal de contas, ele não tinha uma multidão para ouvi-lo, mas Jesus tinha. Então ele bolou uma maneira de ganhar um elogio público de Jesus. Era o que ele queria fazer. E aí ele entra numa segunda conversa com Jesus. Ou seja, esse mestre da lei, ele pede para Jesus agora um midrash. Esse midrash, acho que eu falei Mishnah na introdução, midrash. O midrash é algum comentário explicando o texto. O Deus a quem ele precisa amar, ele sabe quem é. Mas quem é este próximo? O texto que nós lemos diz assim, Lucas 10, 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? A gente precisa entender melhor esse texto, porque justificar-se aqui não é como soa para nós na língua portuguesa. Na língua portuguesa, hoje, no coloquial nosso, se justificar significa arrumar uma desculpa. Ele querendo arrumar uma desculpa, querendo se justificar, não é isso que o texto está dizendo, não é. Na verdade, ele queria que Jesus desse uma resposta para que com aquela resposta de Jesus ele ganhasse algo diante do povo. Ser justificado aqui, eu vou explicar. É uma aprovação do mestre. Quando um mestre interpreta a lei, quando um mestre faz um midrash, né, ele faz uma interpretação da lei, o discípulo tem que praticar aquilo. Quando o discípulo pratica, o mestre diz, você praticou a lei? Cumpriu a lei, seria isso? E o discípulo diz, sim, eu cumpri a lei. Então o mestre diria, muito bem que você cumpriu a lei, então você está justificado. A justificação era por cumprir a lei. Veja bem, no Novo Testamento, Paulo vai explicar a justificação pela fé de uma outra maneira. Esse é um assunto que nós vamos tratar lá quando estivermos estudando as cartas de Paulo. Mas era essa a prática do judeu. Ou seja, voltando aqui, lembrando você, cada rabino, cada mestre, cada intérprete da lei, né, tudo isso é uma pessoa só, cada um deles tem o seu jugo, ou seja, o seu midrash, a sua maneira de ensino, a maneira como ele interpreta a lei. Um discípulo teria que andar de acordo com aquele jugo. E estando de acordo com aquele jugo e praticando a lei, ou como diz o texto que eles usavam, cumprindo a lei, o mestre o justificaria. Você realmente cumpriu a lei. Então, eu queria que você entendesse agora mais ou menos o que esse homem estava esperando. Esse homem estava esperando algo mais ou menos assim, ele já foi preparado, ele estava esperando algo assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus diria, são seus amigos, são seus parentes, ou seja, próximo, né? Quem é da tua família? E ele certamente responderia, Senhor, ou mestre, eu tenho praticado isso plenamente, eu tenho amado plenamente as pessoas. O que ele ouviria de Jesus publicamente seria, muito bem, verdadeiramente cumpriste a lei. Este homem, então, sairia, como eu gosto de usar essa imagem, né? Ele abriria suas penas de pavão, né? E sairiam com aquelas penas de espiritualidade diante de todo o povo, por ter o seu ministério e o seu ensino confirmados publicamente por um mestre da fama de Jesus. Deu a entender onde eu falo que ele queria tirar uma lasquinha ali, que ele queria levar um troco? O que ele queria dizer é o seguinte, veja bem, o que Jesus ensina, eu também ensino. E o próprio Jesus confirmou de que eu faço a coisa correta. Então vocês também podem me ouvir. Você deve conhecer um pouco disso, né? Gente que cita alguns autores para que ele tenha mais
força no que ele fala. Ou gente, por exemplo, que diz que é de tal lugar para que assim ele tenha um pouco mais de status, né? Assim também este homem, ele queria assim, o próprio mestre Jesus me autorizou, ou seja, falando para a multidão, vocês podem me ouvir também. Só que Jesus, nesse momento, vira a mesa. Adoro Jesus. É fascinante. Ele dá uma virada muito parecida com aquela do jovem rico. Se você já leu aquele texto do jovem rico, Marcos capítulo 11, aquele jovem chega, era um homem rico, tudo mais, certamente com pompa, com gente do lado, todo mundo, é o fulano, é o famosinho chegando aí e tal. Ele chega ali para Jesus, também o mesmo assunto que falei, para herdar a vida eterna. E Jesus falou, você sabe os mandamentos? Pratica? E o moço citou os mandamentos, falou, eu pratico desde a minha tenra idade. E Jesus começa a mostrar para ele um mandamento que ele não citou, que é não cobiçarás. Porque Jesus chega assim para ele e fala, ótimo, já que você pratica toda a lei, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. E o cara ficou ali com aquela cara de tacho, percebendo, não era bem isso que eu queria ouvir de Jesus. Jesus então faz o mesmo com este outro homem aqui, porque na mente do judeu, amar o próximo tinha a ver com amar o irmão, amar aquele que é parente, sabe? Aquela pessoa muito próxima ali de você, normalmente você morava perto dos parentes, então é amar ali. Por isso que a palavra próximo às vezes é traduzida como vizinho, inclusive até na tradução inglesa se usa neighbor, que é a mesma palavra para vizinho, né? Então, o seu vizinho, ame o seu vizinho como a si mesmo, porque a ideia do vizinho é meu parente, é meu tio, é meu primo, é alguém que está ali e mora ali junto comigo. Então, para eles, ajudaria o próximo, para ele, alguém ali muito próximo dele, alguém próximo não só no sentido de proximidade. Ele não pensa em termos de proximidade humana, de espaço físico, mas ele pensa na proximidade no termo de relação. É minha mulher, é meu filho, é a mãe da minha esposa, é o meu tio, é o meu primo, né? Então, essas relações mais próximas é o que eles chamavam de próximo. Só que Jesus apela para o outro lado, o lado de próximo de proximidade humana, de qualquer outra pessoa, inclusive de você se tornar o próximo de alguém. Para você ter uma ideia desse pensamento judaico, eu deveria ter colocado na tela aqui para vocês, esqueci e não coloquei. Mas existe um midrash antigo de um comentário de um mestre na lei judaico, um comentário sobre o livro de Ruth, que explica o seguinte, olha só o que eles falam, vê se você consegue ouvir e concluir aqui o que o judeu pensava. Isso aqui é um comentário de um mestre judeu sobre o que é ser o seu próximo. Ele diz assim, dos gentios com quem não temos guerra, bem como os que são guardadores das ovelhas dos israelitas, veja bem, o fariseu, ele achava pastor de ovelha, não poderia ter comunhão com pastor de ovelha. Para eles, pastor de ovelha era classe baixa, né? E outros semelhantes, não devemos planejar a morte. É óbvio, né? Mas para eles isso já era morte. Não desejo a morte para essas pessoas. Mas se correrem qualquer perigo de morte, não somos obrigados a livrá-los. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisa tirá-lo, pois está escrito, não te levantarás contra o sangue de teu próximo, mas tal pessoa não é o teu próximo. Olha a cabeça deles. A cabeça deles é o seguinte, eu tenho que amar o meu próximo, mas ele não é meu próximo, então eu não tenho que amá-lo. Se ele estivesse afogando, eu não vou arriscar minha vida. Esse era o pensamento do judaísmo daquela época. Jesus então vai contra esse pensamento e ele responde isso com uma parábola. É interessante que na parábola Jesus contrasta uma coisa. A falta de compaixão por parte dos religiosos, no caso ele usa a figura de um sacerdote, que é o supra, né, do religioso judeu, é o sacerdote, e o levita,
que todo sacerdote veio da tribo de Levi, mas nesse tempo o levita já era alguma coisa abaixo do sacerdote, tá? Então, os auxiliares ali, que seriam os melhores, né, os mais influentes da religião, ele contrasta a não compaixão deles por uma pessoa na rua com a compaixão de um não judeu. E Jesus usa a figura de um samaritano. Os judeus se consideravam pastores de rebanho, gente de segunda categoria. Samaritano, então, era de terceira, de quarta, de quinta categoria. Para eles, a pior raça do mundo era samaritano. Essa briguinha de judeu e samaritano, eu já expliquei aqui numa das aulas, você pode procurar uma aula que chama Os Samaritanos. Ali a gente explica um pouquinho melhor sobre como surgiu essa rixa entre eles. Então, Jesus usar um samaritano como mocinho da história é no mínimo provocativo já. A hora que Jesus cita e vai caminhando aquele conto dele, que é a parábola, e bota um samaritano, e está todo mundo notando que o samaritano ia ser o mocinho da história, deixou o cara tão sem graça, que quando ele ouviu a história toda, e que assim Jesus deu um checkmate, porque para Jesus, amar o próximo também é ser o próximo do próximo, né? Ou seja, eu tenho que amar o próximo, mas também eu tenho que ser o próximo daquela pessoa. E Jesus pergunta depois ali, quem foi o próximo dele? O homem deveria responder, o samaritano. Mas ele não respondeu. Ele falou, aquele que usou de misericórdia, né? Mas não falou samaritano, porque ele devia estar, sim, falando entre os dentes dessa resposta de Jesus, em resposta à pergunta de Jesus. Jesus, então, ele constrói uma parábola. Além daquela dança das palavras que eu já ensinei aqui para vocês, que tem nessa parábola também, mas que eu não vou descrevê-la aqui, existe uma estrutura, e essa estrutura nós vamos colocar aqui 3 ações: vir, ver e fugir. Então, quando você vê, por exemplo, vamos lá, os assaltantes, então, eles vieram, né, viram o homem assim, viram o homem, atacam o homem, espancam o homem e deixa ele como morto, foge. Eles vieram, viram, agiram e fugiram. Aí vamos ver os próximos. O sacerdote. Um sacerdote estava a caminho, diz o texto. Isso é o vir. Quando viu o homem, ou seja, viu, ver, e passou pelo outro lado, fugiu. O levita, dizer, um levita estava a caminho, vir. Quando chegou no lugar e o viu, o verbo ver, passou pelo outro lado. A ação indicada aqui é fugir. E aí vem o samaritano. O samaritano veio, viu e fez algo, não fugiu. Olha lá, o samaritano estava a caminho, vir. Chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, ver, teve piedade dele, ou seja, não fugiu. É interessante notar que você percebe que aqui está traduzido piedade. Na resposta, no final do texto todo, quando aquele mestre responde a Jesus, ele diz, aquele que teve misericórdia dele. O texto que diz que ele teve piedade, o outro diz misericórdia. Eu fui estudar essas duas palavras, de fato a misericórdia é o que você entende de misericórdia, um amor pelo próximo, um amor pelo miserável, tá? Um amor por alguém que está numa situação de miséria, isso é misericórdia ali, no caso dessa parábola e dessa palavra usada. Mas aqui, que está traduzido na nossa Bíblia como teve piedade dele, é uma palavra que até ela é estranha de se falar, tanto que eu nem copiei ela aqui, porque ela é tão estranha até de pronunciar, e ela significa assim, movido pelas entranhas. Os povos antigos entendiam que as suas emoções vinham dos intestinos, ou seja, da sua barriga, não é? Na verdade, a palavra mesmo são entranhas, intestinos. Para eles, dali que brotavam as emoções. Nós, ocidentais, usamos a palavra coração, né? Veio do nosso coração, do fundo do meu coração. Na verdade, eles falavam assim, do fundo dos meus intestinos e do meu estômago
veio esse sentimento, né? Por isso que a Bíblia diz, aquele texto, por exemplo, que diz que aquele que crê em mim, diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Está dizendo assim, do mais íntimo do seu ser, das suas entranhas, fluirão os rios de água viva. E aqui está dizendo que das entranhas, esse homem foi movido por sentimentos que brotaram de dentro dele. Sabe o que significa isso? É aquela expressão que a gente tem assim, em português. O cara foi movido do fundo do coração. Aquele sentimento, aquela emoção tão forte, quase que incontrolável, ou até incontrolável. Em outras palavras, esse homem se condoeu com o outro, sentiu o que o outro estava sentindo, teve compaixão e misericórdia daquele homem que estava estirado, esbugalhado lá no chão, e falou, eu preciso fazer algo. E aí o que ele faz? O texto conta as ações dele. O texto fala, ele aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Nós vamos estudar essa partezinha um pouquinho depois, porque esse é um ato cerimonial. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. Nota, ele prestou os primeiros socorros ali para cuidar do homem no que pudesse, enfaixando. Derramou o vinho e óleo no sentido assim, quase que fez uma oração ou um culto ali sobre o homem. Depois, colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. Nota um detalhezinho, ele foi a pé agora, e o homem no animal, e ele a pé, levando o cara. E aí, quando ele chega na hospedaria, e aqui sim é a palavra hospedaria, lembra aquela do nascimento de Jesus que eu ensinei aqui? Aquela do nascimento de Jesus não é hospedaria como nós conhecemos. Ah, porque não tinha lugar na hospedaria, ele nasceu num estábulo. Não, não é. A palavra ali é uma palavra que significa o quarto de hóspede, tá? Dentro de uma casa. Nós já estudamos isso aqui, se você não viu, volte algumas aulas aí atrás que tem uma explicação sobre isso. Mas aqui é hospedaria mesmo, aqui é a palavra pandoikeion, que é a palavra lugar para todos. É um hotelzinho da cidade, uma hospedaria, um lugar onde os viajantes paravam para dormir, comer alguma coisa e seguir viagem. Ele leva para essa hospedaria e cuida dele na hospedaria. Ele passa a noite lá ao lado do homem, eu passo um tempo lá ao lado do homem. No dia seguinte, ou seja, ele ajudou a cuidar do homem, ele dá uma grana ali para o hospedeiro, 2 denários. 2 denários seria o seguinte... imagina um dia de trabalho seu, pega o seu salário, divide aí por 20 ou 22, né? Dá uma diária sua de trabalho. Você pega essa sua diária de trabalho, multiplica por 2, é o valor que esse homem deu ali. Então ele dá uma grana boa, né, para o hospedeiro e diz para ele, cuide dele. Quando eu voltar, que eu vou ali, que eu tenho negócio para fazer, eu vou trabalhar, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Confia em mim que eu vou pagar ainda o que você tiver a mais. Já te deixei adiantado aqui, calção, né, como a gente fala, e aí depois eu ainda pago. Nota que esse homem socorreu a pessoa, carregou a pessoa e andou a pé, dormiu ao lado da pessoa para cuidar da pessoa naquela noite, e pôs do próprio bolso, e tudo isso por um estranho, simplesmente porque ele foi movido por compaixão e por amor por aquela pessoa. Na parábola, aí que está o caso, Jesus faz o quê? Na parábola, o samaritano inverte exatamente o que os personagens anteriores fizeram, ou seja, o que eles não fizeram, ele faz. Por exemplo, o levita poderia no mínimo ter se apiedado, se compadecido do cara e prestado os primeiros socorros. Poderia ter feito uma coisa dessa. O sacerdote era uma classe mais rica de pessoas. Sacerdote recebia o seu sustento do templo, e normalmente eles eram a classe mais alta que tinha, eram os publicanos e os sacerdotes, eram as classes mais altas economicamente falando. Dificilmente um sacerdote estaria a pé. Este homem com certeza estaria a cavalo, mas ele poderia ter colocado o homem no seu cavalo e não fez isso. Os ladrões tiraram o dinheiro do cara, deixaram o cara para morrer
e não intencionava retornar. O leproso, ele paga do seu próprio bolso, tirar o dinheiro do cara. O leproso, o samaritano paga do seu próprio bolso, assegura a vida do homem passando a noite ali ao lado dele e ainda promete retornar. Enquanto que os ladrões o abandonaram e arrancaram o dinheiro, ele investe o seu dinheiro e ainda fica ao lado do cara. Essa compaixão do samaritano, quase que inesperada pelos ouvintes, né? E principalmente pelo mestre da lei, choca aquele mestre da lei. Mas também tem um detalhe. O que chocou no mestre da lei é que ele entendeu uma mensagem quase que subliminar de mestre para mestre. Uma mensagem que Jesus passou sabendo, Jesus colocou umas palavrinhas ali que ele sabia, essa aqui o cara entendeu a minha mensagem. Porque tem alguns símbolos aqui que são de linguagem litúrgica, que os mestres da lei sabiam facilmente entender essa palavra. E ele entendeu perfeitamente o recado de Jesus. Está em Lucas 10, 34, diz assim: aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Vinho e óleo não eram remédios de primeiros socorros, como muitos intérpretes até colocam. Não era. Nem são até hoje. Eles eram elementos sacrificiais na adoração do templo. Da mesma maneira que o verbo que foi utilizado aqui, note que está traduzido assim, inclusive na versão da NVI, que é a que eu uso, está perfeitamente traduzido assim. Coloque de novo o texto para mim. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando. Este verbo utilizado aí, derramar, ele vem da linguagem litúrgica. Ele se refere às libações. A palavra libações significa oferta derramada, que se faziam em conexão com os sacrifícios. Quando terminavam ali os sacrifícios, se faziam as libações, se derramavam os líquidos ali sobre aquela oferta que era oferecida de um cordeiro ou de algum animal ali para Deus. O que Jesus mostra é o seguinte, que aquele samaritano é que fez o papel do levita e do sacerdote. Porque qual era o papel do sacerdote? Fazer o sacrifício e depois, terminado o sacrifício, fazer as libações. Quando esse sacerdote tinha auxiliares que eram levitas, era permitido que esses levitas fizessem esse ritual da libação. Alguns intérpretes colocam, por exemplo, que a libação seria derramada no altar depois do sacrifício feito. Dessa maneira, ao apagar aquele fogo, sobe aquela grande fumaça, e aquela fumaça, junto com os incensários, era uma notificação para os homens que ficavam à distância, dizendo: seu sacrifício foi aceito diante de Deus, e eles levantavam a voz em oração. Era assim que era feito. Então, nesta parábola, Jesus diz o seguinte: foi o samaritano que fez o sacrifício. Foi o samaritano que fez a libação. Ele fez o papel do sacerdote e do levita, que eles não fizeram. E é ele que estava demonstrando esse amor, cujos profetas do Antigo Testamento tanto cobrava do povo de ter. É o samaritano que derrama a verdadeira oferta que foi aceitável diante de Deus. Por isso que Jesus está querendo mostrar que aqueles 2 mandamentos, ali que são resumo da lei, estão completamente ligados, eles estão intrinsecamente ligados, não dá para separar um do outro. Quem ama a Deus demonstra esse amor oferecendo o sacrifício de amor ao próximo. O que Jesus quis dizer é que nosso culto a Deus é uma vida de serviço aos outros. Se você ama a Deus, amando o próximo. Você serve a Deus, servindo o próximo. Saindo aqui, inclusive, do meu texto da apostila e falando com você, já uma aplicação antes que eu esqueça de passar essa aplicação para você, eu quero te dizer isso até para corrigir uma ideia que nós temos hoje, tanto nos movimentos evangélicos quanto os católicos, tanto o católico antigo quanto o católico carismático, tem aquela ideia de uma posição sacerdotal de quem está no palco.
Quem está no palco, no católico tradicional, faz a missa de costa para o povo, fazendo para Deus, ele é o sacerdote. No católico carismático, assim como nos evangélicos de hoje, o palco, vamos dizer assim, é que oferece o sacrifício para Deus, ou seja, no sentido de o meu canto é adoração, é o louvor a Deus, então aquilo que é feito no palco, aquele ritual é o louvor a Deus. Quando Jesus está querendo mostrar que, embora nós podemos ter essas expressões de cântico, o da pregação, ou tantas outras as nossas orações, o que ele quer mostrar é que, na prática, o nosso amor a Deus é demonstrado com amor ao próximo. Porque o sacerdote e o levita tinham feito o seu culto e ritual para Deus, mas eles se desviaram de auxiliar o próximo. E Jesus está dizendo que os dois mandamentos têm que estar interligados. Eu não estou dizendo que, você está dizendo que o nosso levantar de mãos, o nosso canto congregacional não é louvor? Não, não estou dizendo isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso fala das nossas emoções, fala de cantar, de chorar, de falar, de poetizar, fazer tudo diante de Deus, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças, você pode fazer isso com Deus. Mas o segundo completa esse primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você faria algo por você, você faz pela pessoa. Se você tem amor à sua vida, você vai ter amor à vida da pessoa também. Então, deixa eu abrir um parênteses dentro de outro. Bem prático aqui agora. Agora é o meu midrash aqui, tá? O meu midrash. Dizer que você ama a Deus e num plena pandemia como nós estamos, você não usar máscara porque você não concorda com isso, isso é falta de amor ao próximo. Porque usar máscara não só você se protege, como você protege a outra pessoa. É falta de amor ao próximo. Não venha me dizer que você segue os ensinos de Jesus de Nazaré com uma atitude dessa. Não venha me dizer. Porque isso é falsidade, você está agindo igualzinho aquele sacerdote, igualzinho aquele levita, se desviando, fazendo um outro caminho que não o caminho do confronto com a miséria humana, da gente pegar e ter compaixão e fazer algo pelo próximo. Porque o samaritano, pensa aqui, ele perdeu o tempo dele, entenda a palavra perder entre aspas aqui, ele perdeu o tempo dele, ele perdeu o dinheiro dele, ele fez tudo isso por amor ao próximo. Não perdeu, mas eu estou usando perdeu nesse sentido. Da mesma maneira, você vai perder o seu conforto, você vai perder talvez o seu direito. Mas eu tenho direito. Você perde esse direito, você abandona o seu direito por amor ao próximo. Por amor ao próximo, eu evito me locomover muito, eu evito ajuntamentos. Eu evito ir num lugar e ser mais um no meio daquela multidão, eu evito sair desnecessariamente por amor à própria, porque eu posso contaminar a pessoa, eu não sei se eu estou contaminado ou não, posso contaminar alguém, se está sem sintomas e contaminar alguém. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, a nossa ação deve ser uma ação por amor ao próximo. Não é? Mas o meu direito de ir e vir, a pessoa está contaminada, mora num prédio e pega o elevador e vai até lá embaixo. Não, mas eu precisava sair de casa porque eu não aguento um pouco. Mas você está contaminado. Você tem que se poupar e poupar os próximos. Poupar qualquer outra pessoa que vai ali circular, que vai apertar o mesmo botão que você, por exemplo. Fecha esse parêntese. Essa é minha colocação pessoal. Quem é o meu próximo? Ou, como Jesus coloca, de quem eu sou o próximo, não para ser amado, mas para amar. Porque Jesus coloca agora aqui uma ligação. Para Jesus, amar o próximo como a si mesmo é como inverter. Não é só amar o próximo e ser amado pelo próximo, mas amar o próximo significa o seguinte: eu sou o próximo do próximo. Eu tenho que amar. Eu também sou vizinho dele. Eu amo porque eu sou próximo dele também. Eu sou o próximo dele. Eu sou o que vou ajudá-lo. Ok. Lucas 10, 36 e 37, Jesus arremata dizendo o seguinte: qual desses três, meu caro mestre da lei, você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí o homem, em vez de responder, foi o samaritano, ele se recusa, ele fala, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Esse Jesus é demais. Sabe como é que soa isso? Soa assim, vai
e imita o samaritano. Vamos lembrar da pergunta inicial. O bate-papo está lá no começo, 10:25. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí retoma a iniciativa. Quem é o meu próximo? Aí Jesus dá uma parábola. A parábola era a resposta de quem é o meu próximo. E agora Jesus que pergunta, quem é aquele que agiu como próximo, que agiu como um parente, que agiu como se fosse amigo da pessoa, que agiu como se fosse o irmão daquela pessoa, mesmo sem conhecê-la? A pergunta do doutor da lei seria o seguinte: quantas pessoas eu tenho que amar a fim de alcançar a justiça pelos próprios esforços meus? A resposta de Jesus foi aquela parábola. E fica embutida a pergunta: de quem você pode se tornar um próximo, um irmão, um amigo? Você pode se compadecer de alguém, se tornar um irmãozão para aquela pessoa? Você pode se tornar assim, é bem isso aqui, um irmãozão para alguém. Se chegou assim, passou e alguém foi assaltado, está lá na rua e você para tudo, vai ajudar aquela pessoa e você diz, olha, eu vim aqui, e a pessoa fala, cara, você foi um irmão para mim, é isso. A resposta é que você deve se tornar diante de qualquer pessoa que em necessidade aparecer no seu caminho e você puder fazer alguma coisa por ela. Está aqui. Dessa parábola eu quero tirar duas lições muito práticas para nós. Jesus ensina uma coisa aqui na parábola. Está embutido nessa parábola algumas lições. Algumas são muito amplas, eu estou resumindo delas. A primeira que a gente nota pelo personagem que Jesus embute nessa parábola é a questão do preconceito. Nenhum tipo de preconceito, seja preconceito racial, preconceito de sexo ou preconceito de religião, deve ser aceito como normal na vida de um cristão. Então eu te pergunto, você é preconceituoso? Te pergunto de novo, você é preconceituoso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o evangelho que nós estamos lendo é o evangelho de Lucas. E o evangelho de Lucas, ele foi escrito, lembra quando eu falo lá atrás, numa outra aula, os evangelhos não foram escritos para evangelizar, os evangelhos foram escritos para doutrinar a igreja sobre a vida de Jesus. O evangelho de Lucas é escrito quase uns 50 anos depois da vida de Jesus, quando as testemunhas oculares de Jesus, a maioria já tinha morrido ou estava morrendo. Então precisava ter isso registrado. Lucas escreveu e registrou para doutrinar as pessoas que haviam se convertido debaixo do ministério de Paulo, que na sua maioria eram gentios. O que era gentio? Gente que não foi criada no meio dos judeus, não era judeu, era grego, era das outras regiões ali, que hoje para nós ali é a região da Turquia, naqueles lugares, os romanos e tantos outros lugares que tinham gente convertida pelo ministério de Paulo. Então, Lucas dá algumas ênfases, ou aliás, faz até algumas leituras da mesma ocasião, um pouquinho diferente de Mateus, por exemplo, exatamente porque é do público-alvo dele. O Mateus tem que explicar, porque Mateus estava escrevendo para judeus, né, e ali principalmente para a comunidade cristã ali da Síria, que estava acostumada com o judaísmo. Mateus escreve, bem-aventurados pobres de espírito, né? Querendo explicar. Lucas não precisa explicar isso, Lucas só fala, bem-aventurados pobres. E o povo a quem ele direcionou entendeu perfeitamente. Então, Lucas coloca algumas coisas ali no evangelho dele. Uma delas, você nota no evangelho de Lucas um forte interesse por datas seculares. Por que isso? Ele queria mostrar que o mundo era maior do que o mundinho de Israel. Normalmente os judeus só falavam das coisas no ano tal, depois do rei Davi, ou no ano do rei Ezequias, né? Alguma coisa assim, ele ia falar. Já o Lucas não, ele fala, por exemplo, no tempo que Tibério César tal, ele cita datas seculares, para mostrando que o mundo era muito maior do que somente a Palestina. Outra coisa que Lucas faz na genealogia
A genealogia de Lucas, quando você começa ali o Evangelho de Lucas, ela não vai só até Abraão. Porque ir até Abraão é restringir toda a história do mundo somente à história dos judeus. Lucas ele vai com a sua genealogia até Adão, para mostrar que é algo para o mundo inteiro. Outra coisa que Lucas faz, ele cita gente de outras nações sendo abençoadas por Deus. Coisa que judeu nunca faria, porque judeu entenderia que só vai abençoar, não é nem Israel, só ia abençoar judeu, que é Judeia, porque samaritano era Israel, e eles não achavam. A Galileia era de Israel, e eles desprezavam, lembra? Pode alguma coisa boa sair da Galileia? Né? Enfim, ou no caso de Nazaré, né? Que Nazaré é Galileia, é na Galileia. Então, Lucas mostra, por exemplo, ele cita aqui em Lucas 4, 25 a 27, tem na sua apostila, depois você baixa ela. Diz, por exemplo, Elias e a viúva fenícia foi abençoada por Elias. Quem foi abençoado por Eliseu era um sírio leproso. Então é interessante que ele cita outros. Inclusive, Lucas é que cita que quando Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e ele destaca, e ele era samaritano. Interessante, quem agradeceu e tudo mais foi um samaritano. Outra coisa também é que Lucas mostra o interesse de Jesus por gente rejeitada na sociedade. Por exemplo, uma mulher que havia adulterado, ela mostra Jesus dando direito à vida para aquela mulher, protegendo aquela mulher de um linchamento. Zaqueu, o publicano, que também foi livre de um linchamento. Quando eu explicar esse texto para você, você vai entendê-lo melhor, numa outra aula nossa. Mas Zaqueu foi aceito, Jesus foi até a casa desse homem. O ladrão na cruz, tudo gente que era desprezado pela sociedade, Jesus dava atenção. Então, da mesma maneira, ele apresenta aqui como mocinho da história alguém que era desprezado pelos judeus, ou seja, o samaritano. Pausa para reflexão. Se Jesus estivesse hoje contando esta parábola, nota, Jesus contou essa parábola para confrontar um problema que não aparecia, um problema do coração daquele homem. Se Jesus fosse hoje recontar essa parábola para confrontar um problema do teu coração, eu te pergunto, quem seria o samaritano da história? Poderia ser uma pessoa próxima de você, seu ex, sua ex, a sua tia, sua avó, sua cunhada, seu cunhado, né? Gente que te causou mal, um chefe que você teve. Poderia ser o mocinho da história. Poderia ser alguém de uma religião diferente, de uma religião afro que você talvez não suporte porque você é cristão, de uma religião indo-americana, enfim, como que seria isso? Ou, por exemplo, ele poderia colocar como mocinho da história gente que tem pensamento diferente do seu. Quem seria? Ele poderia colocar, por exemplo, gente que tem uma opção sexual diferente da sua. Talvez escandalize alguns evangélicos e dizer assim, olha, e aí veio um homossexual e fez todo o trabalho que o pastor e o líder de louvor não fizeram. Poderia ser assim essa parábola hoje recontada para nós. Minha pergunta é, quem seria esse personagem da história se a história fosse contada para mexer com você? Aí você checa se tem alguma coisa lá no seu coração. Segunda coisa que eu vejo nessa história é a questão da compaixão. Essa compaixão fica muito clara. Compaixão não é sentir dó. Sentir dó é o que a gente faz quando a gente assiste reportagens na televisão e vê aquele sofrimento todo, a gente se compadece, olha eu falando aqui, a gente sente dó, a gente não faz nada. Compaixão, o com aqui está dizendo de o mesmo que ter a paixão aqui no sentido de sentir o mesmo que a outra pessoa está sentindo, por isso eu vou fazer algo por ele, porque eu amo a ele tanto quanto eu amo a mim. Ora, se eu machuquei o braço, imediatamente eu ponho a mão aqui para tentar proteger ou esquentar para tentar tirar a dor. Ora, se eu vejo que o outro machucou o braço, eu vou tentar ajudá-lo nesse sentido. Eu vou tentar aliviar a dor dele, porque eu estou tentando aliviar a dor dele como eu aliviaria a minha.
Foi o caso desse samaritano, que ele entendeu, se fosse eu sendo assaltado e acontecer comigo o que aconteceu com esse homem, eu amaria que alguém fizesse isso por mim, que eu vou fazer por ele. É isso. Isso é se compadecer. E aqui o texto nos mostra que compadecer-se daqueles que sofrem é um culto a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É interessante notar que no Novo Testamento começa a falar da lei de Cristo só o segundo mandamento, porque o primeiro está embutido, amar a Deus. Inclusive, Jesus até aperfeiçoa isso, ele nem fala amar o próximo como a si mesmo, ele fala, eu vou dar um novo mandamento para vocês, amar uns aos outros como eu vos amei, é mais do que amar o outro como a si mesmo. Então, João, por exemplo, cita isso de amar o próximo como sendo cumprir o mandamento de Cristo, e aqui ele diz, Paulo aqui está dizendo, cumpram a lei de Cristo, levando os fardos pesados uns dos outros. Então, vamos pôr na prática isso? Ajudar as pessoas que passam por dificuldades na vida. Isso é levar o fardo do outro. Querido, tem gente que está passando luto nesse momento e eu te pergunto se você fez alguma coisa por ela. Eu te pergunto também, gente que nesse momento talvez esteja trancafiado dentro de casa por causa que está infectado da Covid e tudo mais. O que você está fazendo? Você está julgando? Está dizendo assim, também não parava quieto e tudo mais? Não é hora de você ir lá fazer uma compra e levar para a pessoa? Ou dar um alô para a pessoa e falar, o que eu posso fazer para você? Quer que eu vou fazer alguma compra? Quer que eu vou levar alguma coisa para você? Você não pode ter contato com a pessoa, mas você pode deixar na porta da casa da pessoa alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer. É bom enfiar a mão no bolso para ajudar o outro. Foi o que o samaritano fez. Ou talvez, ouvir a pessoa, dar o seu tempo para ela. Porque algumas pessoas, quando chegaram à beira da morte, e alguns faleceram, outros não, mas ficaram naquela tensão da beira da morte. Agora eles querem falar, até porque eles estavam com dificuldade de falar, porque dá sérias dificuldades respiratórias. Então cria-se uma certa ansiedade na pessoa, ela precisa falar. Será que não é tempo de você parar para ouvir, dar os seus ouvidos para essas pessoas? Entender o que o outro sente, porque eu te pergunto, o que é um fardo pesado para aquela pessoa? Levar o fardo pesado do outro, o que é o fardo pesado para aquela pessoa? Então o samaritano se compadeceu e ele chegou até a investir do seu próprio dinheiro até que viu o outro ficar bem. Então se você diz que ama, meu querido, e você não está disposto a dar sequer um pingo do seu tempo, um tantinho do seu tempo, se você diz que ama, e você não investe o seu dinheiro, se você só faz aquilo que não te custa nada, ou seja, eu vou entrar nessa lista aqui, deixar o meu e-mail como meu protesto, né? Militante de sofá. Então, meu querido, você só apresentou, você só demonstrou dó, mas não demonstrou amor. O culto a Deus, a gente aprende com outros personagens da Bíblia, o culto a Deus tem que me custar alguma coisa, é sacrifício. A Bíblia fala de sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Então quem fala de Jesus se doa, se entrega. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 24, fala aqui de Davi. Olha só, o rei Davi respondeu a Araúna, porque Araúna tinha oferecido, Davi queria fazer um sacrifício para Deus. Procurou lá o território do Araúna e falou, quero fazer o sacrifício aqui. O Araúna falou, pode pegar o terreno aqui, o reino, meu terreno, pode fazer. Olha o que Davi respondeu, não quero de graça não, faço questão de pagar o preço justo. E olha a frase de Davi, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, aqui, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte, eu não vou dar esmola com o chapéu dos outros. Então, quem dá, quem ama dá, quem ama reparte, quem ama investe, quem ama contribui. Amar sempre nos custa algo, amar sempre nos custa algo. Você sabe que eu não sou desse pastor que fica falando de dízimo, oferta, tudo mais. Mas vou dizer uma coisinha para você.
dizer que ama uma obra, como alguns falam, né, eu amo a Carisma, mas você não investe um tostão seu aqui, você é mentiroso. Você é mentiroso. Eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Fecha. Continuando. Porque tem alguns que são só consumidores, sabe? O cara é consumidor, é isso que ele é. Ele é usuário da Carisma. Ele não é membro, parte do corpo, participante. É só usuário. Só fica dentro de casa, fazendo tudo, falando, Carisma, legal. Continuando. Ao samaritano, custou para ele o tempo dele, o negócio dele, que talvez ele tenha perdido, que ele estava a negócio naquela viagem, o cansaço físico, ele deu do físico dele, porque ele carregou o homem no cavalo e foi a pé, e também deu do seu dinheiro. Mas o culto a Deus é assim. Davi falou, eu não vou oferecer holocausto que não me custe nada. Irmão, querido, estou terminando e vou dizer o seguinte, talvez o nosso culto tenha a ver com o quanto do nosso tempo nós damos, não só para Deus em oração, em adoração, em leitura da palavra, o que tudo isso são coisas importantes, que é o primeiro mandamento, mas o segundo está intrinsecamente ligado, dar o meu tempo também para as pessoas, não viver só para mim mesmo de modo egoístico ou egoísta. Também tem a ver com quanto esforço físico nós fazemos. Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Eu vou me esforçar, eu vou fazer algumas coisas para ajudar alguém. E quanto do nosso dinheiro nós repartimos e contribuímos? Meu querido, você autoconsome tudo o que você produz? Todo o seu dinheiro é gasto só com você? Com as suas compras, com as suas coisas, com o seu sustento? É melhor repensar a vida para você praticar esses mandamentos de Jesus, de amar o próximo e amar a si mesmo. Último texto que eu vou ler, quero ler em duas versões. Primeiramente na Nova Versão Internacional, depois na Nova Tradução na Linguagem de hoje. 1 João capítulo 3, versículo 18. Nova Versão Internacional diz, a NVI diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Na Nova Tradução na Linguagem de hoje diz, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se demonstra por meio de ações. Oremos, irmãos. Senhor, converte a cada dia o nosso coração. Ensina-nos a andar nesses mandamentos de Jesus, de amar o Senhor e amar o próximo. Que não seja só de boca, de palavra, mas em ações que demonstrem isso de alguma maneira. Não deixe que a gente se distraia tanto com a gente que viva a vida somente para nós. Que a nossa vida seja útil para o próximo. Que alguém um dia ainda venha levantar as mãos para os céus e dar graças ao Senhor porque nós existimos. Que nós sejamos, Senhor, sal da terra, luz no mundo, como Jesus disse, para que veja suas boas ações, suas boas obras, e levante as mãos, né? E glorifique o Pai que está no céu. É assim que nós queremos ser, é assim que nós queremos viver. Por isso nós nos arrependemos de não ter vivido plenamente assim. E a cada dia pedimos que essa Tua palavra fale ao nosso coração para converter o nosso coração. Que a cada dia esses ensinos de Jesus venha lavar nossa alma e nos levar para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, voltando aqui agora para responder algumas perguntas que foram feitas. Marlene Teixeira me pergunta aqui, Anésio, não sei se você falará ainda, mas tem uma pergunta, o que significa a expressão que aparece no Evangelho referindo-se a Jesus como Filho do Homem? Eu te explico, de fato eu vou ensinar sobre isso melhor quando eu tocar nesse ponto, principalmente naqueles textos apocalípticos, vamos dizer assim, não é bem isso, né? Ou escatológicos, seria melhor dizendo, no texto de Mateus, mas da mesma forma que eu citei que Jesus falou ali de uma oferta derramada e o cara entendeu o que Jesus estava falando, quando Jesus citava para uma multidão de judeus o Filho do Homem, todo mundo entendia, porque essa expressão era a expressão do livro de Daniel. No livro de Daniel, para se referir ao Messias, para se referir ao escolhido de Deus, era se referido como o Filho do Homem. E era interessante porque
a ideia do judeu sempre foi um ser humano usado por Deus. E Jesus veio para mostrar que ele era completamente humano e o próprio Filho de Deus. Por isso a expressão Filho do Homem é usada para Jesus ali. Mas Jesus usa essa expressão como sinônimo de o Messias, né? O Messias vem, o Filho do Homem vem, ele estava se declarando que ele era o Messias, para ver se o povo entendia, ele usava a expressão própria que o profeta Daniel tinha usado. Os textos de Daniel eram muito populares nesse período da história. E isso nós já estudamos aqui sobre o livro de Daniel quando ele foi escrito, mas ele fica muito latente para aquele povo. Por isso Jesus, usando uma palavra como essa, dava para aquele povo entender de cara que Jesus estava se referindo ao Messias. Então, Filho do Homem, sinônimo para o Messias. Michele Moraes pergunta, boa noite, fiquei com dúvida no que se refere à vida eterna. Tem a ver com vida plena. Pode explicar um pouco mais? Sim, claro. Vamos pensar primeiro na palavra eterno. Eterno não significa futuro, certo? Vida futura é uma coisa, eterno é passado, presente e futuro. Eterno é fora do tempo. Se é fora do tempo, não é nem passado, nem presente, nem futuro. Está aqui em cima, está fora do tempo. Por isso que Deus é eterno. Não tem começo, nem meio, nem fim. É eterno. Eterno é isso. Então, eterno não é futuro. Eterno é o para sempre. Quando nós morremos aqui, eu não vou ter vida eterna quando eu morrer. Jesus disse, quem tem um filho tem a vida eterna, está no tempo presente. Eu já tenho a vida eterna, portanto eu já faço parte da eternidade, primeiro porque eu tenho Deus no meu coração e eu estou em Deus. O que é o batismo? O batismo eu sou plantado no corpo de Cristo, eu estou em Cristo. O texto de Efésios diz que embora nós estamos aqui na terra, eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Paulo diz, eu vou morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vou perder a consciência do terreno e vou ter a consciência só em Cristo, ou seja, no eterno. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu não estou no futuro. Eu estou no passado, no presente, no futuro. Eu estou em Cristo. Estou fora da história. É isso. Por isso que João, lá perto do ano 95, viu uma multidão de toda a raça, tribo, língua e nação cantando diante de Deus. Ele viu o passado, o presente e o futuro. Ele viu até eu e você lá, adorando a Deus, sendo que a gente nem tinha existido e no momento, nós ainda estamos no nosso momento histórico aqui na Terra. Mas João já viu isso lá no ano 95. Por quê? Porque ele viu a eternidade. Entendeu? Então o eterno é isso. Portanto, vida eterna não é vida futura. É a vida que começa aqui e vai para sempre. É por isso que Paulo fala de duas mortes, a morte do corpo e a morte eterna. A morte eterna nós já vencemos. Aliás, quem tem um filho tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Eu só vou morrer no corpo. Dentro de mim, eu estou vivo para sempre. Para sempre. Isso é eterno. Eu já sou um ser eterno, embora eu estou preso dentro desse corpo. Pedro fala, quando esse tabernáculo se desfizer, ou seja, eu estou dentro de uma casa aqui preso, mas na hora que ele se desfizer, aí eu estou para sempre com Deus, então eu já estou na eternidade, mas eu não consigo ter consciência total da eternidade, porque eu estou preso dentro desse corpo. E Paulo então diz, em parte nós conhecemos, aqui é tudo em parte, aqui eu não consigo ver tudo, porque eu estou limitado, né? Eu tenho 5 sentidos físicos que falam muito alto para mim, mas a partir do momento em que esse corpo se desfizer, eu estou em Cristo, eu estou para sempre com o Senhor. Aí é a eternidade. Eu já estou nela, mas eu vou ter uma consciência. Por isso que Paulo diz, então conheceremos plenamente. É isso. Então, veja bem, eu já tenho a vida eterna, por isso eu vou ter para sempre. Eu já estou vivo hoje, eu não vou mais morrer. Eu morro no corpo, mas dentro de mim já estou vivo para sempre. Eu já estou na eternidade, porque eu já estou em Deus. É isso. Por isso, vida eterna é vida plena. Eu vou experimentar a vida eterna aqui, a vida em qualidade aqui. Eu vou experimentar o melhor de Deus aqui. E de que forma? Amando a Deus e amando o próximo. É o melhor que tem na vida. Quando a gente está no final da vida, pensa, o que valeu na vida? Valeu na vida o quê? Eu ganhar algum título? Valeu na vida o quê? O que valeu na minha vida? Valeu aquela conquista que eu fiz? Valeu aquela casa ou aquele carro que eu comprei? No final da vida isso não vale nada. O que valeu? A história que eu deixei. Amar a Deus e amar o próximo. Foi isso que fez a minha vida se tornar uma vida plena. Ok.
Uma outra pergunta que eu estou vendo só agora, que depois, desculpe se eu me enrolar aqui, porque eu não li antes, diz aqui, Sebastião, bem-vindo, querido, Sebastião Peixoto, aluno intenso nosso aqui. Pastor Anésio, não existe uma escala humana para medir se o meu amor pelos próximos é adequado ou não? Mas não existe, não é pergunta, não existe para saber se o meu amor ao próximo é adequado ou não. Mas é difícil convencer que o que fazemos é o suficiente. Por quê? Eu entendi você, Sebastião. Na verdade, a gente nunca acha que fez tudo. E é verdade mesmo. A gente nunca fez tudo mesmo. Por mais que você se doa, nunca a gente fez tudo que deveria ter feito. Então essa cobrança que a gente tem, ela é boa nesse sentido. Eu preciso me sentir em falta para com as pessoas. Eu vou terminar aqui então dando um conselho muito prático para você. Pega um compasso e você vai fazer imaginário. Você vai fazer um círculo, aí você abre, faz um círculo maior, aí você abre, vai fazer um círculo maior, certo? Ok. Ame as pessoas. Ame quem está dentro do seu compasso. Minha pergunta é, você tem amado as pessoas que moram com você com tudo o que você poderia estar amando essas pessoas? Ou você usa essas pessoas? Vamos ampliar. Você tem amado o seu rol de relacionamento, seus amigos, como deveria ter amado? Ou você carrega algum remorso que se você agora estivesse num hospital, você começaria a ligar, pedir perdão, se acertar, ou está tudo resolvido? E amplia isso. Você tem amado as pessoas por onde você passa, que você pode fazer alguma coisa e não fez? Ou você está se esforçando para fazer o máximo possível? Lembra, por mais que a gente se esforce, nunca será pleno, nunca será tudo que a gente pode fazer. Mas, como a Bíblia diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 10, enquanto temos tempo, ou oportunidade, diz outra tradução, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. E ele ainda continua, principalmente aos domésticos da fé. Gente que você convive e tudo mais, vamos ajudar essas pessoas. Que Deus abençoe vocês. Eu quero terminar dizendo aqui que muito obrigado a todos os irmãos que têm contribuído com cestas básicas. Nós conseguimos, na semana passada, recebemos tantas cestas básicas generosas aqui dos nossos irmãos, que nossa igreja se organizou para ajudar gente necessitada em outras igrejas. 3 outras igrejas foram ajudadas com as cestas básicas que foram doadas aqui para Carisma, que nós suprimos nossos membros e agora separamos cestas para dar para outras igrejas, para os seus membros também. Assim, foram 200 quilos de alimento para uma igreja, outros 200 para outra, outros 270 para uma outra, tudo isso para ajudar pessoas necessitadas. Obrigado por você que participou. Só dei 1 quilo, outros 269 ajudaram para que a gente desse aquilo e ajudasse uma pessoa a mais, uma igreja a mais. Então, obrigado pela sua generosidade. Que Deus te abençoe, obrigado pela sua participação da nossa aula e assistir a nossa aula. A gente volta no domingo às 9h15 da manhã com uma boa entrevista. Depois nós vamos participar juntos da Ceia do Senhor. A partir das 10 da manhã tem o nosso culto e no domingo é o domingo de ceia. Vem participar com a gente. Que Deus abençoe você. Até domingo.